E a mensagem que eu tenho para vocês, para o coração de vocês hoje, que veio ao meu coração, tem como tema: não recue. E eu, inclusive, fui despertado nessa mensagem na oração aqui. Numa das orações, um dos nossos irmãos fez uma leitura aqui, trouxe uma pequena reflexão. Enquanto ele estava fazendo isso, eu estava com um papel e eu comecei a anotar o que Deus começou a falar ao meu coração. E eu quero falar com vocês sobre não recuar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 e 24. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 e 24. Ou primeiro, né? Já que é livro, Antigo Testamento, sempre que você vai falar uma referência de um livro, você fala no masculino, né? Primeiro, porque é livro. Quando são epístolas, aí sim, primeira. Mas 1 Samuel 17, 23 e 24. Todos acharam? Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Amém. É esta fuga e esta expressão, todos fugiram de medo, que veio ao meu coração, que Deus trouxe ao meu coração, sobre sobre a nossa vida, porque nós estamos constantemente sendo desafiados, você está constantemente sendo pressionado, constantemente sendo perseguido, constantemente em muitas lutas, e os propósitos do inimigo, com muitas vezes o levantar lutas ou agravar as lutas que já são comuns na nossa vida, é que você desista, é que você recue, é que eu desista, é que eu recue. Então são estes os intentos dos inimigos e a gente sabe que o nosso maior inimigo espiritual externo é o diabo e os seus anjos. Então ele luta em todo tempo para fazer com que a gente recue. Mas existem situações na vida que são naturais. Existem situações difíceis da vida que não é nem o diabo, são situações da vida. Por exemplo, quem estuda aqui, as crianças que estudam, e essa semana a gente estava conversando com as meninas sobre escola, pegando no pé, sobre notas, sobre isso, sobre aquilo, e para eles é uma luta isso. Agora isso não é o diabo, isso é natural, eles têm que estudar, eles têm que tirar nota boa. E a vontade que dá é o quê? Recuar. E se a gente deixasse, inclusive, todos os filhos de vocês vão parar de estudar. Vão dizer, não, eu vou parar, eu prefiro outra coisa. E a gente, como pai, o que a gente faz? A gente diz, não, você não vai parar, você vai continuar. E eu creio que Deus também fala conosco hoje de manhã assim. Porque é possível que você esteja enfrentando dificuldades e lutas, sejam elas por situações naturais da vida, sejam elas porque você tem tanto compromisso, tanta responsabilidade nas costas, e você esteja pensando, eu acho que eu vou desistir e recuar, eu acho que não vale a pena nem viver. Tem pessoas que chegam a pensar nisso, chegam a pensar em desistir da vida, chegam a pensar em entrar num quarto e não sair mais dele. Mas eu digo para você que a voz e a palavra de Deus para a nossa vida hoje de manhã é: eu estou te dizendo que você não só não pode, mas você não vai recuar. Este é o propósito de Deus. E se você estiver diante dessas lutas da vida,
ou se você estiver diante de pressões do maligno, o diabo tentando causar na tua vida, levantando barreiras, levantando dificuldades, eu quero dizer para você, não baixe a guarda e não recue, porque Deus é conosco. E Deus não tem prazer no que recua, o prazer de Deus é no que mesmo fraco avança, o prazer de Deus é mesmo no que com joelhos trôpegos e vacilantes diz, eu vou continuar caminhando, os meus passos podem não ser os melhores, mas eu vou caminhar, eu posso não dar as maiores passadas, mas eu não vou parar, e esse é o propósito de Deus. A nação de Deus estava parada, estava inteiramente aqui, gente, sem conseguir avançar. Por isso que a Bíblia diz que quando o filisteu avançou e lançou o desafio habitual. O que é o habitual? Os israelitas estavam constantemente recuando. Constantemente, dia a dia, eles se davam por derrotados. Não tinha nenhum dia, todos os dias eles acordavam e talvez imaginavam, hoje pode ser que seja diferente, mas quando eles ouviam as ameaças, quando eles ouviam aquilo que estava diante deles, eles resolviam continuar no fracasso, e eles desistiam habitualmente. Ao passo em que as lutas são habituais, existe uma tendência do teu recuo e da tua desistência também ser habitual. Agora Deus nos trouxe hoje de manhã aqui, para dizer que ainda que as lutas e os enfrentamentos sejam habituais, o seu recuo não será habitual. Não, você não vai fazer do recuo um hábito. Pode até ser que em algum momento você deva recuar por precaução, mas a verdade é que você vai ser daquele que avança e enfrenta as lutas, os inimigos, as situações complexas. Sabe por quê? Porque você é alguém, você é um guerreiro de Deus que foi escolhido e foi marcado para não recuar, mas para avançar diante das lutas e diante dos enfrentamentos. Quando é que a gente recua ao invés de avançar? Eu anotei 4 coisas aqui, descritas no texto, que faz com que a gente recue e não avance. E eu quero rapidamente falar com vocês. A primeira delas, a gente recua e não avança quando a gente só olha para dificuldades. Quando a gente só vê o problema. Os israelitas olharam e disseram assim, é um gigante. O mesmo Davi olhou o mesmo gigante. Mas qual é a distinção da visão de Davi? Os israelitas viram uma possibilidade de queda. Davi vê uma possibilidade de prêmio. Os companheiros e compatriotas de Davi vê uma possibilidade de derrota e fracasso. Davi vê uma possibilidade de vitória e de conquista. Tanto é que no capítulo 17, no versículo 26, no mesmo capítulo, olha o interesse de Davi. Ele faz essa pergunta por 2 vezes em tempos distintos. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E aí eles disseram, o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel vai ganhar o resto da vida, vai ficar livre de pagar impostos, e a sua família também pelo resto da vida, e vai ganhar de presente a filha do rei como esposa. Davi olhou e disse, eu não posso ficar parado pensando no tamanho do gigante, no tamanho do problema, eu tenho que pensar no prêmio. E a gente recua quando a gente fica pensando só na dificuldade, só no que pode trazer o problema se der errado. E você precisa se levantar e saber que a sua caminhada tem que ser, diferentemente de ficar observando o que pode dar errado, comece a observar o que vai dar certo. Comece a olhar para os desdobramentos bons e não para os possíveis desdobramentos maus. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com desdobramento mau. Deus só tem compromisso com desdobramento bom. Não é isso que diz o profeta?
Eu é que sei os planos que tenho acerca de vós, pensamentos e planos de bênção e não de mal. Então às vezes a gente recua, por quê? Porque a gente fica pensando, pode dar errado, eu não vou conseguir, é mais forte que eu, é mais alto que eu, é mais poderoso que eu. Mas você precisa sair daqui hoje de manhã entendendo que o Senhor te chamou não é para recuar, você precisa olhar a recompensa. Sabe por que a gente avança na fé? Porque a gente precisa ter em vista a recompensa. A Bíblia diz que Moisés preferiu abandonar o palácio, ser chamado filho da filha de Faraó, para por um pouco de tempo ter o sofrimento com o povo de Deus, porque ele tinha em vista uma recompensa. Qual é a recompensa que você tem quando você persevera, quando você avança e não quando você recua? Deus tem um compromisso com vitória, Deus tem um compromisso com êxito, Deus tem um compromisso com bênçãos. Então pare de olhar os pontos ruins e olhe os pontos bons. Não se entregue, querido, não baixe a sua guarda. Deus é contigo, Deus é conosco, Ele nos levantou, Ele nos chamou, Ele nos ungiu, e o compromisso dEle é com vitória. Não adianta você ficar pegando e vai na internet, e vai no teu processo, e vai aqui, e vai ali, e só fica, parece o antigo Cidade Alerta, só desgraça, e você fica lá o dia inteiro só pensando em morte, só pensando em ruína. Pare com isso e comece a vislumbrar as promessas, as bênçãos e a possibilidade que existem de prêmios quando você vencer esses grandes desafios, quando você vencer esses grandes gigantes que estão te ameaçando, esses grandes gigantes que querem que você recue, que você paralise. Vai haver grandes recompensas. Em segundo lugar, a gente recua quando não tem experiências com Deus na vida. Porque o que fez Davi avançar foram as experiências que ele tinha com Deus. Quando Saul disse para Davi: Davi, você é um menino, você não tem nem armadura de soldado, você não tem preparo, você não tem treino. Davi está dizendo: mas eu tenho experiência. Eu tenho experiência, eu tenho intimidade com Deus. Gente, a gente precisa ter mais intimidade com Deus. A gente precisa ter mais experiências com Deus. A gente precisa parar de ficar olhando os testemunhos lá fora na internet e olhar para os testemunhos que a gente está vivendo. Quais são os teus testemunhos? Quais são as tuas experiências com Deus? Ah, pastor, mas eu não sou ninguém. Davi era alguém? Davi também não era ninguém. Mas Deus coloca os olhos em Davi, porque Davi está com os olhos em Deus. E começa uma relação, e essa relação de experiências e de intimidade com Deus, ela é gradativa. Nem sempre você vai começar vencendo o gigante. Antes, você vai começar cuidando de ovelhas. E quem acha que também, para Davi matar urso e leão, era só uma questão de status? Porque aqui eu apresentei aqui hoje, inclusive, uma diretoria de uma igreja, e alguém diz assim: é um status estar ali. Gente, é uma bênção, é uma honra que Deus dá, mas é trabalhoso. A hora que a gente começa a se reunir, colocar atividades que precisam fazer, cumprir, coisas que tem que fazer, esse pessoal fica com o cabelo em pé. Trabalho. Então Davi, antes de lutar com o urso e com o leão, está fazendo o quê? Está cuidando da lã das ovelhas, está cuidando das madeiras dos currais, ele está cuidando de cada detalhe. Esse homem cuida de tudo. Ele está cuidando da comida, ele está cuidando de tudo. O leão e o urso serão os bônus que acontecem na vida. E isso fala de quê?
Fala de experiência gradativa. Hoje Davi está lá martelando uma parte da cerca do curral. Hoje Davi está lá preparando o coxo onde os animais vão comer. Hoje Davi está lá preparando o piso. São trabalhos, são experiências pequenas. Alguém olha e diz assim: peraí, Davi, o que você está fazendo? Onde Deus tem compromisso com você nesse negocinho que você está fazendo? Aí é como se Davi estivesse respondendo: sabe onde Deus tem compromisso? Quando o urso aparecer, é que você vai ver o que é a diferença que há em servir a Deus e em ter experiências com Deus. Porque alguém diz assim: cadê o resultado de uma semana de oração? Para quem veio todos os dias? O resultado pode não ser agora, mas a hora que vier o urso, a hora que vier o problema, a gente vai se lembrar do que Paulo disse: guarda o bom depósito que lhe foi confiado. A gente vai entender que foram momentos de experiências que nos ajudou a guardar depósitos, que nos fez acumular experiências, que nos fez acumular fé, que nos fez acumular com Deus momentos para os desafios e para os dias difíceis. Então as experiências de Davi não são apenas restritas ao urso e ao leão. São as coisas pequenas que Davi está fazendo no pastoreio, o seu compromisso com as ovelhas do seu pai, a sua dedicação àquele trabalho. Ele está olhando e diz assim: eu queria estar na verdade com os meus irmãos lá no exército, é muito melhor estar ali, é uma posição de destaque, é uma posição melhor. Mas faça bem, porque se você estiver fazendo para Deus, Deus vai preparar aquilo que vai fazer sentido, a chamada que Ele tem na tua vida. As experiências de Deus mudam tudo. Davi não recua porque ele tem experiência com Deus, e quando Saul questiona isso, ele diz para Saul: Saul, eu tenho aqui uma carta na manga, eu preciso te mostrar que eu tenho experiências com Deus, que me fez rasgar um urso no meio, que me fez destruir um leão, que estavam atacando as ovelhas pelas quais eu era responsável, e isso é suficientemente o bastante para dizer para você que as mesmas experiências e o Deus dessas experiências lá atrás me fará vencer este Golias, este gigante. Experiências nos ajudam, nos mantém confiantes, nos mantém firmes, faz com que a gente não recue. E vão existir tempos em que todo mundo vai olhar para você e vai dizer: você não vai desistir? Você vai dizer: não, porque eu tenho experiência com Jesus que cuida de mim. Jesus mesmo disse isso para os discípulos: e vocês também não querem ir e abandonar-me e recuar e desistir? E Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós, mestre? Nós temos experiências de que as tuas palavras é que possuem vida. A gente viu pelas tuas palavras mortos serem ressuscitados. Nós vimos que pelas tuas palavras multidões foram alimentadas. Pelas tuas palavras o vento acalmou, a tempestade acabou-se. Não há. As tuas experiências são as maiores garantias para a minha vida. As experiências de Deus são as tuas maiores garantias. Terceiro lugar, a gente recua quando a gente atua em nosso ou em qualquer outro nome que não seja o nome do Senhor. Propósitos. Quais são os propósitos da nossa vida? Em nome do que a gente vive? Em nome do que você está passando nessa vida? E por mais que você tenha propósitos, projetos na sua vida, eu tenho um projeto na área econômica, a gente tem um projeto na área familiar, a gente tem um projeto na área relacional, mas a gente tem que ter um projeto e um propósito e um ideal de vida maior. A gente tem que ter um que seja primário e todos os outros serão secundários. Isso precisa ficar claro na tua vida. Isso precisa ficar claro para a gente, porque às vezes a gente mistura, a gente põe Deus lá em primeiro hoje, mas amanhã a gente põe o projeto econômico, a gente põe o projeto familiar no lugar de Deus, a gente põe o projeto relacional no lugar de Deus.
E são tantas coisas que a gente substitui. E aí, quando a gente prioriza isso, quando a gente troca a ordem, na hora da luta, a gente não tem fundamentos para permanecer. É como os israelitas. Eles não tinham um fundamento como Davi tinha. Davi está indo contra o gigante. Todos estão questionando. Até os da sua casa. Até o rei. E por último, o próprio gigante está questionando aquele menino que está vindo com pau, com pedra. Mas Davi está dizendo: ô gigante, eu vou a ti em nome do Senhor. O propósito, o ideal da minha vida é estar no nome do Senhor. Eu tenho um compromisso com o nome do Senhor. Eu tenho um compromisso com o nome do Senhor. E a gente cantou hoje aqui, quão lindo esse nome é. Quão lindo esse nome é. Ele é inigualável, ele é invencível. Ele é sempre, ele é hoje, ele é para sempre. O nome de Jesus nos ajuda a não recuar. O nome de Jesus é que te fortalece e que vai fazer com que você não recue. O inimigo vai tentar te intimidar, o inimigo vai tentar te jogar para baixo, mas eu quero dizer para você: continue com um ideal, e o teu ideal é: eu vivo pelo nome do Senhor, eu estou apoiado no nome do Senhor, eu estou vivendo no nome do Senhor. E eu digo para você: no nome do Senhor você vai vencer, no nome do Senhor você vai avançar. Quando a gente se garante no nome do Senhor, a gente não recua. Quando a gente se garante no nosso nome, nem sempre dá certo, nem sempre vai como deveria ir. Mas quando a nossa garantia está no nome do Senhor, a gente pode até parecer para os outros que é com lança, é com dardos, com pedras, mas não é. É no nome do Senhor. A família é o bem mais precioso que Deus nos deu depois de Jesus, da salvação. Mas não é com a família. A família ajuda muito. A família é uma bênção. Mas é no nome do Senhor. O dinheiro é uma coisa muito boa. O dinheiro realmente não traz toda a felicidade, mas traz muita felicidade. Mas não é pelo dinheiro. E não será com dinheiro. É no nome do Senhor. Não são os entretenimentos, não é o lazer, não é a terra bonita que a gente vive. É o nome do Senhor. É o nome do Senhor que muda. É o nome do Senhor, é pelo nome do Senhor que eu estou aqui. É pelo nome do Senhor que você está aqui. É pelo nome do Senhor que você precisa continuar. É pelo nome do Senhor que você vai avançar. E eu estou falando aqui agora profeticamente. É pelo nome do Senhor que você vai avançar. Tem muita gente apostando na sua derrota, tem muita gente apostando na sua queda, mas eu digo hoje para você: no nome do Senhor você vai avançar. Tem muita gente apostando que você vai ser mais um que vai recuar na batalha, e eu digo para você: no nome do Senhor você vai avançar. No nome do Senhor. Você pode dizer isso comigo? Levante uma de suas mãos e diga: no nome do Senhor eu avançarei. No nome do Senhor. O meu compromisso não é com o recuo, mas é com o avanço. Não é com medo, mas é com a fé. Não é com o temor, mas é com a confiança. No nome do Senhor Jesus, nós vamos avançar. E por último eu termino dizendo que a gente recua quando a gente se deixa levar por ameaças, sem considerar as promessas. Filisteu tem um monte de ameaça. Filisteu tem um monte de impropério dito acerca de Davi. Maldições, ele está amaldiçoando Davi. Ele está dizendo que vai acabar e que vai destruir com Davi. Para de ouvir ameaças, ouça promessas.
Lembre-se das promessas. Eu sei, hoje Deus já fez promessas nesse culto, mas eu sei que você tem muitas outras aí, aqui ó, na tua mente, aqui no teu coração. Eu quero dizer para você, saia daqui hoje, ouvindo de posse das promessas, porque Deus não falha nelas, porque Deus não deixa-as cair. E é essa confiança de Davi. Você diz assim, por que você não desistiu, Davi? Ele vai dizer, por causa das promessas. Porque um dia foi um homem lá e colocou a mão sobre a minha cabeça, e colocou óleo sobre a minha cabeça, e disse que Deus, que eu era um ungido de Deus naquele dia. E não tem um ungido de Deus que morra na mão de alguém que está trazendo ameaças sem compromisso com Deus. Não existe. Não existe. Lembre-se disso e tenha isso no seu coração. Não existe um ungido de Deus que morra na mão de um incircunciso. Sabe o que quer dizer incircunciso? Quem não tem compromisso com Deus, quem não tem vida com Deus, quem não tem relação com Deus, quem não tem fidelidade a Deus. Esses são os incircuncisos desse tempo. O incircunciso é aquele que não está aliançado com Jesus. Mas você não, você está aliançado. Jesus é a nossa circuncisão. Nós estamos circuncidados em Cristo. Nós somos circuncidados, não física, diz Paulo, mas agora espiritualmente. E esse compromisso, esta é a grande promessa que nós temos. Não caia, não desista, não recue. Sabe por quê? Porque você tem promessas. O óleo que cai sobre a vida de Davi garante a ele: você é meu ungido. E sobre o ungido de Deus, uma mão infame, uma mão imunda, não pode tocar. Contra o ungido de Deus, nenhuma condenação há. Contra o ungido de Deus, toda língua que se levanta cairá. Contra o ungido de Deus, toda ferramenta que se levantar contra ti, você destruirá. Contra o ungido de Deus, todo gigante que se levantar vai cair, se levanta para cair. Contra o ungido de Deus não fica nada. Contra o ungido de Deus não existe nenhum tipo de ordem que o faça estar paralisado. Todo Israel estava paralisado, mas ali havia um ungido de Deus, e esse é Davi. E ele disse: eu não vou recuar, e eu não vou paralisar. Então vai com a minha armadura. Não dá para ir com a armadura, eu vou sem ela mesmo. Mas eu vou, porque eu tenho promessa. E quem tem promessa não se deixa levar por ameaças. Não deixa se levar por qualquer observação que não estejam fundamentadas na promessa de Deus. Nós estamos aqui hoje de manhã. Existe uma mensagem de Deus para a gente aqui. E a mensagem é: não recue. Não recue. Você tem hoje aqui um elemento, que é esta palavra que é viva, que te ajuda a não recuar, que faz com que você avance, que faz com que você triunfe, que faz com que você mantenha aquilo que Deus estabeleceu para você manter. Eu quero orar com você. Vamos nos levantar. Eu vou pedir que você se levante nessa hora. Aleluia. Se você quiser vir diante do altar de Deus, fique à vontade. Nessa oração, nós vamos orar, porque a ordem de Deus é: não recue. Eu te chamei, as ameaças se levantarão, o medo pode tentar soprar nos teus ouvidos, mas a minha ordem para você é: avance. A minha ordem para ti é: não recue. E existe hoje aqui neste lugar, digo para você com toda a segurança, uma graça de Deus que garante a palavra dele aqui, uma graça que vai te fazer viver experiências maiores do que você já viveu. Existe hoje aqui de Deus uma graça nesta palavra que vai garantir que o nome dele seja o primeiro aí na tua vida,
que você caminhe sobre os ideais dele. Existe hoje uma graça aqui nesta palavra, que vai fazer que você viva grandes experimentos e grandes experiências de Deus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Pai, que esta garantia da Tua palavra hoje seja derramada sobre os Teus filhos. Que a garantia da Tua promessa hoje, Senhor, seja um elemento que os faça avançar. Eu declaro, Senhor, eles não estão hoje entre os que recuam, entre os que se levantam para cair, mas eles estão entre os que se levantam para avançar. E eu declaro vitória. Eu declaro, Senhor, que a Tua unção seja esta marca que faça eles avançarem. E eu profetizo, Senhor, que toda a Tua graça e toda a Tua vitória, Senhor, seja derramada sobre a Tua igreja hoje, sobre os Teus filhos que estão diante do altar.